Afonso II escapou por um triz, sendo perseguido de Astorga até Oviedo o tempo todo com os muçulmanos em seu encalço. Tudo vai mudar agora que Hisham morreu e um novo emir assumirá o Emirado de Córdoba. Ano 796, Hisham havia morrido, e seu herdeiro, Al-Hakam I, subiu ao poder. Mas não foi nada fácil. Por quê? Por causa da grande divisão que havia em Al-Ândalus, no Emirado de Córdoba. Essa ideia de que o Al-Ândalus muçulmano era uma espécie de paraíso na Terra, onde todas as culturas e religiões viviam em completa harmonia, é um mito. Isso não acontecia em nenhum lugar naquela época, nem aqui, nem no Reino das Astúrias, nem na Europa. Se vocês tiverem interesse que eu conte todas essas divisões no Emirado, deixem nos comentários e eu abordarei isso no futuro. Agora, para resumir, direi que existem várias divisões sociais. A primeira, com base na pertença à minoria muçulmana, árabes, berberes, iemenitas, sírios, etc. A segunda é com base na religião. Se são muçulmanos puros, se são cristãos convertidos, se são cristãos e mantêm sua fé, tudo isso com base na religião, ou a minoria. Tinham direitos, privilégios, impostos e obrigações diferentes. A terceira divisão é em função da autonomia, pois havia territórios que negociaram a rendição com o califado omiada, em troca de terem maior ou menor independência sob os novos senhores. Quando? A invasão muçulmana, que você pode conhecer no vídeo aqui em cima. Consequência: rebeliões e mais rebeliões. Além da necessidade de encontrar um exército fiel em quem pudesse confiar. Enfim, se vocês tiverem interesse, e eu acho que sim, porque é algo bastante relevante, me avisem e eu falarei sobre o assunto. O caso é que temos Afonso II em seu reino, observando tudo o que acontecia no Emirado de Córdoba com verdadeiro espanto. Era um homem muito inteligente e estava disposto a aproveitar cada fraqueza de seus vizinhos para fortalecer seus domínios. Neste ano não houve campanha de invasão, Isso Afonso aproveitou esse momento de descanso para reforçar seus domínios, fortalecer Oviedo e treinar seus homens. Seu exército começou um treinamento rigoroso e seus números aumentaram. Ele estava se preparando para evitar a humilhação de que Oviedo voltasse a ser saqueada pelos mouros. No ano seguinte, em 797, Afonso II enviou uma embaixada a Carlos Magno. Não se sabe do que conversaram, mas os emissários presentearam o monarca carolíngio com troféus de guerra tomados dos muçulmanos como prova de boa-fé. Enquanto isso, Afonso continuava preparando seus homens. Seus espiões haviam-lhe informado sobre a situação ruim do Emirado, e Afonso já tinha algo em mente. Um nome, uma cidade, um objetivo. Lisboa. Vocês ouviram bem Lisboa? Olhem o mapa por um momento, para que entendam a magnitude do projeto. Aqui está Oviedo, capital do Reino das Astúrias, e aqui está Lisboa. A maior parte do caminho está sob controle de tropas muçulmanas. 600 quilômetros em linha reta, 800 quilômetros seguindo as estradas, cerca de 8 dias de marcha. Será que daria certo? No ano 798, Afonso reuniu todo o seu exército, os nobres do reino, e se prepararam para a maior campanha que já havia sido realizada no Reino das Astúrias. As cavalgadas de Afonso I e Fruela não serão nada em comparação com esse feito. Aliás, você pode conhecer as campanhas de Afonso I no vídeo que eu mostro na parte superior da tela. E por que não? Eu agradeceria se você se inscrevesse caso esteja gostando do vídeo e que considerasse se juntar ao Patreon ou à comunidade de membros do canal, para apoiar financeiramente o projeto e ter acesso antecipado a conteúdo e a conteúdo exclusivo, como a série Júlio César continua. Afonso I partiu rumo ao sul em direção a Astorga, onde ficava o deserto do Douro. Uma vez lá, seguiu para o oeste pela estrada que ligava a cidade a Braga, no norte do atual Portugal.
A partir daí, seguindo antigas estradas romanas, começaram a descer paralelos ao Oceano Atlântico. Ainda restavam quase 400 quilômetros para chegar, e agora sim estavam completamente expostos às forças muçulmanas. E por que ele decidiu realizar essa empreitada? Certamente porque o nível de treinamento de seus homens era muito alto e seu exército suficientemente numeroso para poder se defender com garantias de uma força atacante, de forma que ele se sentisse confiante o suficiente para chegar a Lisboa sem morrer na tentativa. Outra pergunta: os cristãos devastaram as aldeias por onde passavam? Não é descartável, mas pode ser que não. E não porque fossem homens puros, de grande ética, que respeitavam os diferentes, mas sim porque sua grande vantagem era o elemento surpresa. E eles não podiam se dar ao luxo de um atraso, saqueando vilarejos e matando muçulmanos. O grande troféu era Lisboa, e de fato, eles chegaram diante de Lisboa e os sarracenos não acreditavam no que viam. Diante deles estava um exército cristão, um exército que supostamente deveria estar escondido, defendendo as montanhas que havia ali. 600 quilômetros ao norte, vivendo mal e lambendo as feridas de tantas incursões muçulmanas. Pois lá estavam eles. Os asturianos atacaram a cidade e varreram os defensores como um furacão. Era o momento de vingar o sofrimento que os homeadas haviam causado a Oviedo. Os cristãos se dedicaram a arrasar a cidade, matar muçulmanos, saquear, devastar. Isso sim, tudo muito rápido. Não havia tempo a perder. Assim que ficaram satisfeitos, recolheram todo o saque e naquele mesmo dia partiram rumo ao norte. Novamente ele propôs o mesmo que antes. Pode ser que tenham saqueado vilarejos e aldeias pelo caminho, mas acho pouco provável, pois suas chances de sobrevivência dependiam da velocidade. Dessa forma, chegaram a Oviedo como campeões, verdadeiros heróis que haviam vingado os que caíram. Seu povo já estava conquistado. Era o momento de melhorar suas relações diplomáticas com a cristandade? No outono daquele ano, ele enviou uma nova embaixada para Carlos Magno com provas de que havia saqueado Lisboa. Entre outros presentes, deram a ele prisioneiros muçulmanos capturados durante o ataque. Não vou me cansar de repetir isso. Vocês têm consciência do que acabou de acontecer? Porque Carlo Magno soube entender isso instantaneamente. Esses cristãos do norte da península já não eram mais um grupo de rebeldes. Agora eram um reino forte, capaz de chegar até o coração do Emirado de Córdoba. As relações entre o Império Carolíngio e o Reino das Astúrias cresceram de forma muito intensa. O comércio entre os dois povos floresceu através de Navarra, mas não só comerciantes. As relações fizeram com que mercadores, construtores, clérigos e até mesmo camponeses em busca de fortuna fossem em uma e outra direção. Os asturianos conheceram novas formas de construção, métodos para melhorar as defesas, enfim, passaram a fazer parte da cristandade europeia. Quando Alhacan ficou sabendo do que havia acontecido, não conseguiu conter a raiva. Como era possível que um punhado de bandidos tivesse saqueado uma das cidades comerciais mais importantes do seu emirado? Mas ele não podia fazer muita coisa a respeito, porque tinha muitos problemas para resolver ao mesmo tempo. Vejamos. Mérida, Toledo e a capital Córdoba se rebelaram contra ele. As 3 rebeliões foram sufocadas de forma bastante sangrenta. Vocês podem procurar informações sobre a Jornada do Fosso para aprofundar esse tema. Vamos continuar. Alfonso havia saqueado Lisboa, e agora o norte está em chamas. Zaragoza se levantou em armas contra o Emirado, liderada por Baslul ibn Marzouk, que também conseguiu levantar Huesca e Barbastro em armas. Al-Hakam atacou os muros de Zaragoza, mas era repelido repetidas vezes, até que em um dos assaltos conseguiu derrotar os rebeldes. Marzouk escapou mais ao norte, até Huesca, onde decidiu se defender com maiores chances de sucesso, mas foi traído e executado por um de seus oficiais. Vamos permanecer no norte porque Navarra vai passar por anos conturbados. Pamplona. Aqui há uma briga entre 2 famílias. Alguns eram muladis, que eram os Banu Qazi, e outros eram os Velasco, apoiados pelos carolíngios e mantinham sua fé cristã. Essa disputa
que parece pequena entre duas simples famílias, será o germe de um futuro reino. Vocês sabem qual será? Deixem nos comentários a opinião de vocês, vamos ver se acertam. Agora vamos para Jaca. Carlos Magno decidiu criar de uma vez por todas uma verdadeira marca hispânica que defendesse seu reino dos muçulmanos. Ordenou a Aureolo que tomasse Jaca. Dito e feito. Com a ajuda da nobreza local, Aureolo tomou a cidade e o território ao redor. Por outro lado, Carlos Magno continuará lançando ataques. O monarca franco tomou Girona e a região de Vic, consolidando os condados de Urgel, Cerdânia e Osona. Nessa ofensiva, ficará famosa a pessoa de Borrey, originário de Carcassona. Ele é nomeado Conde de Osona e veremos que irá combater, em Barcelona e Tortosa. Cavaleiros. Nasceram os condados catalães. Reparem, como tudo mudou em apenas alguns anos? No início do ano 796, os muçulmanos tinham todo o Al-Andalus bem controlado, graças às políticas de Guicham, que apesar de manter as diferenças sociais, conseguia manter o emirado coeso. Eles haviam saqueado Oviedo e quase executado o próprio Alfonso II, e agora temos o reino das Astúrias mais forte do que nunca. Mérida, Toledo e Córdoba haviam se rebelado, Lisboa saqueada, Zaragoza também havia se rebelado. O Nordeste agora estava sob o controle dos francos. Jaca também era franca, Pamplona estava instável e os asturianos e francos pareciam se dar melhor do que nunca. Voltando aos cristãos, Afonso usou o saque de Lisboa para transformar Oviedo em uma joia europeia, tornando-a o principal destaque do reino. Uma cidade inexpugnável na qual os habitantes se sentissem seguros e onde a economia florescesse como as plantas na primavera. No entanto, Al-Hakam precisava se vingar e cortar as relações entre carolíngios e asturianos. Mas isso veremos no próximo vídeo.